boa tarde a todas e todos. Meu nome é Mônica Sapucaia, eu sou professora do IDP, faço parte da Escola do Direito e do Conceptual Courses, e hoje eu vou fazer a mediação desse evento que, para mim, é uma grande honra e uma grande felicidade. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao IDP, que tem feito um trabalho fantástico de divulgação de conteúdo na pandemia. Queria aproveitar e parabenizar a equipe, né? Agradecer a Conceptual Courses, à Escola de Direito, por toparem essa parceria e por promoverem esse encontro que está sendo retransmitido pelos 3 canais, em vários espaços. Queria agradecer enormemente à professora Gabriele, que humildemente tem aceitado construir o nosso grupo de pesquisa de Mulheres e Democracia, que é um grupo que junta o IDP, que junta a PUC do Rio Grande do Sul, e tem sido um trabalho muito interessante, né? A professora Gabriele, para quem não conhece, é doutora da Universidade de Augsburg, na Alemanha, depois ela fala direito o nome, e atualmente é professora do programa de mestrado e doutorado da PUC do Rio Grande do Sul, né? E aí, nesse debate sobre segurança de dados, tem sido uma das vozes mais atuantes no Brasil, principalmente na defesa dos direitos fundamentais. Muito obrigada, professora. Queria agradecer ao nosso convidado internacional, o professor Manuel Maceno, né, do Instituto Politécnico de Beja, em Portugal, que é uma das maiores referências de segurança de informática e cybercrime. O professor Manuel tem falado em diversos encontros no Brasil, tem dado aula do Iapoque ao Chuí, conhece a nossa realidade, né? E ele transita de forma sublime entre os assuntos que dialogam com tecnologia e com direitos. E, por último, minha amiga Telmila Moura, professora de Direito Civil e de Família, que embarcou nesse projeto colaborativo da Escola de Direito, e, né, de levar informação de qualidade aprofundada para todos e todas. Então, queria agradecer e queria dizer que a gente vai fazer um webinar de muita qualidade. Esse webinar está sendo transmitido, mas ele também vai ficar gravado. Eu tenho certeza que será utilizado muitas vezes por quem debate esse assunto. Então, para começar, queria passar a palavra à professora Gabriele, agradecendo novamente, para a gente dar início aos nossos trabalhos. Obrigada. Bom, eu me felicito enormemente por ter essa oportunidade de dialogar. Agradeço à professora Mônica, que é uma pessoa a qual eu já chamo de amiga, está no meu coração, né? E nessas dobraduras em que nós nos encontramos, é uma dobradura de sororidade. Então, sem sombra de dúvida, nós formamos aí um bom conjunto para poder estabelecer parâmetros de resistência. Então, assim, eu saúdo também ao professor Manuel e à caríssima Tamila, dizendo mais uma vez que esse é um momento importante, um momento em que nós temos que dizer que é fundamental que uma instituição como o IDP abra espaços para essa discussão. E por que essa discussão é tão importante? Eu comecei dizendo a palavra-chave do que eu vou tentar tratar hoje, a palavra resistência. E a palavra resistência por quê? Porque quando nós falamos em tecnologia, nós temos aí um afã de pensar que a tecnologia é algo disruptivo. Aqui eu me situo a partir da fala de Eubanks, que diz que, na verdade, o que hoje nós assistimos em termos de tecnologia é mais uma realidade evolutiva, no sentido de que há sempre um grupo vulnerabilizado. Há grupos que são subalternizados historicamente e que continuam por meio da utilização desse instrumental. Então, a tecnologia é, na verdade, uma ferramenta que vai ser utilizada a partir dos elementos, valores e consensos estruturados numa sociedade. Se uma sociedade é machista, ela vai utilizar de forma machista a tecnologia. Se uma sociedade é misógina, ela vai utilizar de forma misógina a tecnologia. Se ela é racista, também o fará. Então, não se pode imaginar, e aí que eu me socorro do pensamento do Pierre Levy, de que há ainda a possibilidade de se tornar de modo tão distinto essa ideia de um mundo virtual, do mundo digital e do mundo real. Não existe mais como a gente pensar, se não há como pensar em um mundo panóptico, né? Nós já estamos no pós-panóptico. Se não há mais como pensar num lugar para onde eu possa fugir com meus livros e que eu possa, inclusive, ser uma mulher sem estar sob a
total ingerência e a total falta de respeito e abuso que situações nos colocam, que são às vezes direta ou indiretamente, se eu não tenho mais esse lugar para onde ir, é porque nós estamos numa realidade pós-panóptica, ou seja, eu estou sendo observada o tempo inteiro, seja pelos aqueles aparelhos aos quais eu já aderi, seja por aqueles que me trazem o que nós chamamos de rastros digitais. Então, meu ponto de fala é de uma mulher parda, eu sou cearense, tá? E é importante dizer isso porque esse é um discurso de resistência, é um discurso importantíssimo. Pierre Levy vai lembrar. Não há como distinguir mais o virtual do digital, tampouco do real, né? E nós vamos seguindo a ideia da resistência ao algoritmo, que tem sido o ponto nodal de tantos ativistas, né, cyberativistas, de que não há, como eu disse, um lugar para onde ir. Então, se não há um lugar para onde ir, é preciso redimensionar esse lugar. E o meu primeiro ponto vai ser tentar traçar uma radiografia. O que é a internet? O segundo momento, a partir da ideia de uma radiografia, é tentar criar situações as quais possam servir como uma cartografia, ou seja, um mapa de redefinição, não só do ambiente virtual, mas também redefinição do lugar que cada um ocupa. É preciso dizer, e é preciso dizer a partir da seguinte ideia: tem sempre uma violência subjacente que se estabelece primeiramente no mundo real para depois ela aparecer no mundo virtual. Tem sempre alguém por trás. Consciente ou inconsciente, direta ou indiretamente, há sempre algo a ser desvelado. Então, minha fala vai ser nesse sentido também, de traçar uma cartografia que coloque às mostras aquilo que muitas vezes fica colocado, inclusive, sob o manto da liberdade de expressão. Então, para finalizar, eu vou trazer alguns exemplos brasileiros, me situando, sobretudo, a esse panorama que tem trazido inúmeras macros, né? Inúmeras chagas e danos a figuras, como eu disse, que já são vulnerabilizadas: mulheres, crianças, negras e pobres. Então, minha fala é do Brasil, de Cleonice. Eu tenho homenageado a Cleonice, que foi a primeira pessoa a ir a óbito, porque Cleonice, antes de ser mulher, ela era uma pessoa, um sujeito de direito. Empregada doméstica, 63 anos. Cleonice não tinha onde voltar e por isso morreu, porque ela foi simplesmente colocada numa situação em que ela tinha todas as vulnerabilidades expressas. Então, há algum tempo eu me sujeito a dizer: todas as falas que eu fizer enquanto eu estiver homenageando esses 160 mil ou mais óbitos no Brasil, eu falo por Cleonice. Minha fala é por você, Cleonice. Então, o que é a internet? Primeira coisa, a gente tem que lembrar que a internet surgiu já como uma derivação, tá? E aí eu peço a Mônica para que ela me faça um aceno quando for na hora de eu parar, tá? A internet, ela surgiu exatamente como uma derivação do Estado de Defesa criado pelos Estados Unidos. Então, ela surgiu de uma tentativa de, primeiro, criar um sistema de controle, tá? Segundo, ela surgiu dentro de uma estrutura e discursividade de defesa. E, terceiro, ela surgiu exatamente pelo reconhecimento de um inimigo. Então, é esse o panorama de criação da internet. É óbvio que depois, na década de 90, as instituições de ensino, as instituições universitárias, sobretudo, elas vão começar a se achegar a esse tipo de coisa. E aí a gente sabe que, nesse momento, houve todo um afã em pensar que ali seria um campo neutro, que seria um campo livre, um campo de várias falas, de vozes plurais, sobretudo vozes voltadas para o conhecimento e para a estruturação da liberdade. Esse é um elemento importante porque, na verdade, o que acabou acontecendo é que, de 90 para cá, esse panorama ele começou a ser colocado com novas cores, né? Elas foram colocadas cores picassianas, digamos, porque na medida em que a internet foi se dissociando desse campo de liberdade, foi também sendo traçados rumos que incluem hoje não só isso que a gente chama de internet
que tem uma espécie de governança, ou mínima governança, ou que a gente sonha em propor uma governança, inclusive tratando sobre discursos de ódio e cybercrime, mas existe, por outro lado, várias camadas, que são camadas como a Deep Web e camadas de resistência, como a própria Eco Web, que não são governáveis, ou que estão completamente à deriva desse nosso discurso. Então, primeiro, vamos colocar, como eu disse, os pingos nos is. Assim como a gente imagina em proteção de dados que pensar no consentimento vai resolver tudo, nós também não podemos imaginar que pensar na internet vai resolver todos os problemas derivados ao cybercrime. Outro ponto importante que a internet colocou foi exatamente a ideia de que essa neutralidade tinha que ser segurada, ela tinha que ser mitificada para que as pessoas acreditassem. Então, relaxa, vamos naturalizar, vamos deixar aqui tudo acontecer de uma maneira melhor, e isso faz parte de um plano que também tem interesses comerciais. Então, nós vamos aí entender o florescimento de uma ideia de que tráfego de dados livres faz parte da ideia de liberdade. Nós vamos encontrar aí vários designers que vão colocar exatamente a ideia de que quanto mais você postar, mais você vai ganhar status, aceitação, e vai tentar aplacar aquilo que é tipicamente humano, que é a dor de existir. Então, o que você não consegue fazer pessoalmente, você começa a tentar fazer pelo nível virtual. E aí volta o Pierre Levy, que diz, olha, não tem de virtual, não tem nada, né? Quando ele fala sobre o que é virtual, ele diz que é o que é potente. Então, a internet virou essa grande bandeira. Eu posso, eu tenho a possibilidade de me expressar. E é aquilo que eu não expresso de modo mais, vamos dizer, claro, ou eu não tenho coragem de dizer, eu digo de maneira enviesada, atravessada. Eu digo onde eu não vou precisar olhar nos olhos da pessoa e dizer. Então, na verdade, o que acontece? Esse panorama, meus queridos e minhas queridas, é apenas para que a gente possa situar onde é que nós nos encontramos. Um momento em que essa radiografia nos mostra que nós temos bilhões de usuários de um sistema que é regido por 5 grandes empresas. Nós temos a China criando uma espécie de hegemonia tecnológica que o Brasil simplesmente poderia estar, tá? Porque nós formávamos o bloco dos BRIC, não sei se vocês se lembram. É bom ter memória que não seja só do Facebook, porque às vezes a gente consegue romper um pouco do ciclo. O Brasil era dos BRIC. Então, quando era dos BRIC, nós tínhamos também uma posição de autonomia e uma posição muito mais positiva, no sentido de nos impor no mercado e no sistema internacional. Então, foi por isso que a gente conseguiu aprovar o Marco Civil da Internet. Foi por isso que a gente conseguiu implantar o Comitê Gestor da Internet. Foi por isso que a gente começou a falar sobre LGPD. Tá? Então, esse momento pós-Snowden, que o Brasil entrou no circuito de modo muito mais atuante, e que fez com que pessoas como eu, que estavam lá na deriva, começassem a se interessar em estudar, isso fez também com que a gente pudesse estar, a princípio, pensando naquilo que nós vamos tratar hoje, que é a questão da utilização dessa ferramenta para tornar cada vez mais vulneráveis pessoas que já são, de qualquer sorte, vulneráveis por natureza em ambientes hostis como esse. Bom, assim, minha gente, é que não custa lembrar que, na verdade, a posição do Brasil foi sendo alterada. Nós temos aí grandes questões que foram traçando esse perfil do Brasil, que é um perfil hoje de celeiro digital. Nós somos o que nós chamamos de fazenda de likes. Tá? Então, além disso, nós temos aí a ideia de que os Estados Unidos tentam manter a hegemonia, a China vai crescendo e já dispara com o 5G. Então, certamente, nós, nos próximos debates e encontros, vamos falar exatamente a partir de aparelhos muito mais velozes, com menos ruídos e assim por diante. Mas a Europa, e aí eu vou deixar para o professor Marceno talvez falar um pouco sobre isso, ela se coloca como uma espécie de esteio e um ponto de equilíbrio, tentando, dentro desse jogo de forças, que nada mais é do que um jogo de força político, tá? E aqui me socorro do Foucault, é um jogo discursivo, tá? Político, e a Europa tenta manter isso com a RGPD, tenta manter isso colocando alguns entraves, tem tido posições importantíssimas. Eu me valho aqui da posição da Alemanha de instituir uma legislação para poder coibir esse discurso do ódio, tá? Mas, na verdade, quando a gente olha para o Brasil, e aqui eu já começo a me aproximar, nós temos aí, como eu disse, um movimento que, primeiro,
nós temos aí uma extrema lacunosidade. Essa lacunosidade, ela é interpretada como tudo na vida, quando você não se posiciona, vira o quê? Permissivo. Então, se você não der um basta, vai acontecer o quê? Permissividade. A posição do Brasil é passiva e é permissiva. Nós não temos uma regulamentação da inteligência artificial, nós não temos uma grande regulamentação a respeito de certos temas, e nós estamos muito à deriva, ainda no mundo real, porque só agora o STF começou a falar sobre a possibilidade de incriminar discriminação que vai além da discriminação racista. E o Poder Judiciário tem dificuldade de reconhecer quando há uma postura racista. Bom, então, para uma ex-colônia, a gente está dando com um passo de tartaruga, né? Porque essa herança que a gente recebeu não foi necessariamente legal. E a gente tem que tentar resolver isso da melhor maneira possível, não só tropicalizando, mas dando o devido valor ao que a gente tem de bom. Então, talvez uma coisa interessante que a gente possa pensar em termos da tecnologia é exatamente trazer para nós alguns instrumentais que já existem, mas também forjar os nossos, que foi o Marco Civil da Internet, foi a discussão sobre a LGPD, que é a discussão que tem sido promovida, por exemplo, por instituições como essa, formação de grupos coletivos, de resistências a algoritmos, de ativismo na internet, de ativismo tecnológico, que põe em xeque a tecnocracia, mas tenha também um olhar muito vinculado à ideia de criar emancipação no mundo real. A internet está diretamente ligada com isso. Uma não dissocia a outra, estão sempre ligadas. E aí eu vou me aproximando do final dizendo algo que talvez seja a grande bandeira hoje, né? A bandeira para a adesão do Brasil à chamada Convenção de Budapeste. A Convenção de Budapeste é realmente um documento importante, porque se essa, vamos dizer, essa conjuntura, ela nos obriga a pensar na soberania já como um elemento um tanto quanto superado, então a gente tem que somar esforços, porque se uma criança é atingida na internet, se uma mulher, se um negro, se um indivíduo que tem uma opção homossexual, não pode ser chamado de maricas assim, sabe? Não pode, está errado, entendeu? Então, assim, um país de maricas, isso está errado. E aí, como é que a gente se safa, como é que a gente reage com protagonismo a situações como essa? É só buscando o que o Brasil já oferece em termos de segurança e proteção no sistema jurídico? Não, isso não é suficiente. Isso é importante, nós não podemos abrir mão, e já temos instrumentais que eu vou depois deixar que os meus colegas de mesa possam utilizar, sobretudo a doutora Tamila, que tanto já trafega nessa área, mas a Convenção de Budapeste, ela nos lembra o seguinte: como nós temos uma rede de conexão, e uma rede de conexão super díspare, super desigual, que é a ressonância da desigualdade. A rede é a caixa de ressonância da desigualdade. A rede é projetada, inclusive, no design, para não haver diálogo. A rede é projetada para dar cada vez mais espaço à formação de monopólios. Então, vamos lá. O que é a Convenção de Budapeste? É um lembrete para nós que, primeiro, é preciso somar esforços internacionais. Somar esforços na medida em que nós tenhamos também um lugar e sejamos reconhecidos de maneira isonômica, assumindo as nossas responsabilidades, pagando o preço pelos riscos, mas também tendo direito aos benefícios. E o que diz a Convenção de Budapeste? Ela vem estabelecer, de fato, condições técnicas, jurídicas e também condições para que nós possamos efetivamente trabalhar a questão do cybercrime numa harmonização e, sobretudo, essa harmonia que fomente o amplo debate público. Então, você tem aqui, apenas já para finalizar, situações que invocam a pornografia infantil, está tratando no artigo 9 da Convenção sobre o Cybercrime, que é de Budapeste, que o Brasil, oxalá, venha a aderir, que diz que, na verdade, cada parte, ou seja, cada signatário vai adotar medidas que vão não só estabelecer limites reais, mas também virtuais e tecnológicos, para que se possa, nesse conjunto, estabelecer um sistema protetivo informático que vai, inclusive, com o uso da inteligência artificial, criar meios de
percepção, ou seja, de investigação, tanto com relação ao que foi postado, mas também com relação ao armazenamento dos dados informáticos. Para finalizar mesmo, e não cansá-los muito com um discurso tão duro, mas a realidade é dura para alguns grupos, a gente não pode esquecer. Não vamos botar panos quentes. Quem bota pano quente aceita a próxima porrada. Então, vamos lá. Sabe o que acontece? O Brasil não tem condição, assim como a Europa também não tem condição, se não são mais esforços, tá? Então, a gente tem que pensar, talvez, nesse caminho da Convenção de Budapeste, que vai nesse alinhamento, nessa compreensão de uma rede, estabelecer critérios, por exemplo, para que, na medida em que alguém for violentada, alguém for abusada, alguém for sofrer uma violência e, portanto, for alvo de um crime, essa pessoa possa ter, de fato, dentro dessa estrutura informática, dentro dessa estrutura tecnológica, uma medida que não vá se restringir apenas ao país ao qual ela se encontra. E é por isso que a própria definição, ela coloca o que é sistema informático, ela coloca o que é fornecedor de serviço, ela coloca quais seriam as obrigações de cada uma das partes signatárias, né? E aqui, para uma última falinha, eu vou me socorrer, né, de Arquimedes. Eu deveria utilizar um discurso feminino, mas eu vou usar Arquimedes porque ele também saiu lá, foi considerado uma superinteligência e saiu nu da água quando ele descobriu alguma coisa. O desnudamento na internet é algo que a gente ainda precisa discutir. Tanto porque a gente acha que ela é neutra, como também pelo fato de que é exatamente esse panorama, tá, que faz com que a gente chegue ao paradoxo. Muito temos falado, muito temos nos informado, e cada vez temos nos tornado mais desinformados, mais polarizados, e isso se der também em relação ao design que é utilizado. Então, Arquimedes, desnudo, ele diz: erga-se acima de si, próprio, e agarre o mundo. É isso que mulheres e meninas precisam saber. Nós temos que realmente dar um passinho, sabe? E levantar, né? Levantar. E poder dizer aí, eu me levanto, como diz Maya Angelou. Eu me levanto no mundo virtual. E eu convoco todas vocês, queridos, para se levantar junto. Muito, muito obrigada. Eu fiquei pensando aqui na sua fala uma coisa que o abandono estatal, ele se repete no mundo virtual, né? Então, quando uma sociedade ela está abandonada pelo seu Estado, ela vai se manter abandonada nos espaços reais e nos espaços virtuais, né? Quanto mais a sociedade, e aí, nessa parte, a Europa tem avançado muito mais, quanto mais a sociedade se regula e quanto mais o Estado é presente, quanto mais o Estado é presente de forma democrática, né, não de forma autoritária, mas quanto ele é mais presente, quanto tem um processo de participação na construção da política pública, na construção do Estado, maior também vai ser essa referência no mundo virtual, porque é um espelho das relações. Como a gente vive esse abandono nesse momento, talvez como nunca vivemos, né, um abandono do Estado em relação ao país, acho que a gente repete isso. Então, muito obrigada aos alunos e alunas que estão aqui falando no meu telefone. Esse material estará disponível no YouTube, tá? Em completo, como o IDP faz, e em parte, como o IDP também faz. Então, não precisem ficar preocupados. Vocês depois podem assistir em detalhes, parar e pegar todas as informações. Muito obrigada. Eu vou passar, então, agora a palavra para o professor Manuel para a gente dar continuidade. Bom, já liguei o meu microfone. Eu estive ouvindo com muito gosto a professora Gabriel e com alguns aspectos que até tive um real gosto, nomeadamente quando utilizou a designação correta do Regulamento Geral de Proteção de Dados como RGPD. E que para mim é um mistério como no Brasil, isso talvez deve ser o único país fora do âmbito anglo-americano em que dizem GDPR como GDPR. E
sendo até mais que provocatório, dizer GDPR, isso é que é coisa de maricas. Maricas no sentido de mariquice nossa de frescura. É que é incompreensível, completamente. Compreensível para nós, porque se o Marco Civil, essa é uma designação política e jornalística, porque a lei, na lei, em ponto algum, refere Marco Civil. Não consta. Na versão original da LGPD, também não constava a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Resultou do processo legislativo de 2019. Mas, bom, chamar as coisas pelos seus nomes. Além disso, eu tive muito gosto em pensar que eu tenho usado muitas vezes a metáfora cartográfica. Inclusive, pela primeira vez, confesso, foi influência do professor Boaventura de Sousa Santos, em cartografias simbólicas. E pensar em sim, e agora pensar aqui também em cartografia das fontes. Mas muito me distingue da professora Gabriel. Eu não trabalho, ou melhor, eu deixei de trabalhar há uns tempos em metadiscursos. É um trabalho muito válido, mas eu não trabalho em metadiscursos. Inclusive porque eu funciono com juristas e com engenheiros e gente que trabalha em informática forense. Chegar muito na solução concreta, ir a um conhecimento até granular das fontes. Tanto mais que, estando nós no domínio do direito penal, e eu trabalho cibersegurança, cibercrime, o detalhe da previsão típica pode ser decisivo. Aliás, antes de entrar na minha fala, na minha intervenção propriamente dita, a professora Gabriel referiu muito bem, aliás, questão, artigo 9, pornografia infantil, pornografia de menores. Não creio que, espero muito bem, aliás, já estive a trabalhar um pouco sobre isso, e aqui tenho aqui um Oscar aqui a ladrar do lado, mas perturbação, mas a todo jeito, pronto, ver se o Oscar vai fazer outra coisa à vida dele. Mas estava eu querendo dizer que, bom, e para um pré-entendimento, em termos de direito penal material, a Convenção de Budapeste até nem acrescenta relativamente ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. O que vai ser muito importante, como afirmou o Sr. Gabriel, são questões da segunda parte da Convenção, não no direito material, que se prendem com a obtenção e preservação da prova no exterior. Incluindo a cooperação policial e judiciária, porque pela velocidade e até simultaneidade da rede, um mecanismo centrado em cartas precatórias é totalmente obsoleto. Mas, como afirmei até ainda em off, para as colegas que aqui estavam, eu não faço lives. Eu trabalho mais em conferências e vou compartilhar uma apresentação que fiz ex professo para o evento de hoje. Bem, e vamos paulatinamente trabalhar. Em primeiro lugar, qual é o objetivo? Identificar tipos penais relativos a atos atentatórios, tentatórios de autodeterminação e privacidade sexuais praticados através da internet. Não estou a pensar em situações globais de vulneráveis, nem de crianças, nem de mulheres, nem de
de outros vulneráveis. E tem que ser entendido o seguinte: o foco inicial em duas organizações continentais na Europa, o Conselho da Europa e a União Europeia, são diferentes. O Conselho da Europa existe desde o final dos anos 40 e destina-se à cooperação política e cultural, e vai desde, em termos territoriais, desde a Groenlândia até o Mar de Bering, porque inclusive a Federação Russa integra o Conselho da Europa e vai até ao Cáucaso e à Ásia Central. E quanto à União Europeia, enquanto inicialmente a Comunidade Económica Europeia existe desde 1957 e era apenas uma organização de integração económica. Bom, mas o foco começou por ser a pornografia e o abuso e a exploração sexual de crianças e jovens. Porquê? Desde o início, já até deste milénio, há percepção nos documentos de políticas públicas dentro da União Europeia da existência de uma articulação muito forte entre pornografia infantil, abuso e exploração sexual de crianças, jovens, e o crime organizado. Quer dizer, não estamos perante alguém que isoladamente pratica estes atos. Isolados terão os clientes, eventualmente pagantes, mas temos aqui estruturas de crime organizado. Como existem, embora esse não seja o nosso objeto, no tráfico de mulheres, que enquanto atividade económica é quase tão importante, o tráfico e exploração de mulheres, sobretudo a prostituição, que é quase tão importante como o tráfico da droga ou das armas, embora esteja até semi-oculto pelos mídias. Entretanto, também há a preocupação, aliás, falarei um pouco da Convenção de Istambul. Temos ligações também à violência contra as mulheres, a violência doméstica, também os crimes de ódio. Aliás, os crimes de ódio, também falarei uma pequena referência, o que toca depois às opções, inclusive em termos de identidade de género. Ligado ao crime de ódio, em Portugal podemos chegar aí. Mas aqui já estamos na criminalização de comportamentos individuais. Não de crime organizado a uma escala continental. Bom, indo em frente. Primeira parte. Proteção das crianças e dos jovens. Efetivamente, referiu, bem, já voltaremos, Convenção do Conselho da Europa sobre o cibercrime. Aliás, esta convenção tem tido uma expansão muito grande. Aliás, sendo o Conselho da Europa, os Estados, económica e tecnologicamente, vamos dizer, liderantes de outros continentes, participaram na própria elaboração da Convenção. Porquê? Porque à escala das Nações Unidas não havia como. Leia-se, Estados Unidos, Canadá, África do Sul e Japão participaram e são partes desde o início. Também por toda a grande parte da Europa, da América do Norte, vai para o México, vai por quase toda a América do Sul, parte da África e alguma parte da Ásia, já está em Budapeste. Porque, como disse bem a professora Gabriel, estamos perante crimes com relevância global e, pensando no Brasil, o STJ, STF e Polícia Federal não vão para lá das fronteiras brasileiras. E estes actos podem ser praticados a partir de qualquer ponto do mundo, em tempo real. Isso permite, isto já não é o tal exibicionista que anda com um casaco pelo parque. É que esse até pode ser, mas estar, sei lá, na Nova Zelândia ou na Noruega, em tempo real. Bom, e depois, por razões, sobretudo políticas, alguns Estados-membros da União Europeia
não iriam, pelo menos de imediato, ratificar Budapeste, a Comissão Europeia, o Executivo, avançou com uma desagregação. Isto é, aquelas matérias que seriam consensuais deram lugar a propostas legislativas no plano da União Europeia. Havia na altura uma altura, porque isto é a arquitetura Maastricht, que começou em 1992 e foi até 2009 com Lisboa. A decisão quadro é como que a diretiva, mas no âmbito da cooperação judiciária em matéria penal. Uma decisão quadro, luta contra a exploração sexual de criança e pornografia infantil. De qualquer modo, isto não é assim muito novo. Foram dados, sim, por assim dizer, dentes de efetivação. Porquê? Porque o protocolo facultativo à Convenção Internacional dos Direitos da Criança, a Convenção dos Direitos da Criança é de 89, este é o protocolo de 2000, imediatamente antes de Budapeste, relativo à venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil, do qual o Brasil é parte. O Brasil assinou e ratificou o protocolo, quer dizer, a Convenção e o protocolo. Aliás, o que tem hoje no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, são os conteúdos do protocolo. O que é que temos aqui? E pensemos ao mesmo tempo... já vou dizer porque é que é a primeira... Eu penso que é a primeira geração. O que é que temos? O que seria comum? Produção, oferta ou disponibilização, difusão ou transmissão. Isto é a parte das redes, ou de quem produz conteúdos de pornografia infantil. Mas do lado dos clientes, que são os que mantêm o sistema funcionando, o que é que tínhamos? Obtenção e posse. Atenção, e fica em memória a questão da posse de pornografia infantil. Isto aqui, pronto, não vou referir os artigos, estão aqui detalhadamente os artigos, os números aqui não trabalham, esses instrumentos não trabalham com incisos, quase não trabalham com parágrafos, a técnica legislativa é outra, trabalham com artigos, números e alíneas. Pois há aqui um problema que é interessante, que também existe no Brasil, também existe no ECA, que é a criminalização da pedopornografia, infantil, e aqui o infantil vai até aos 18 anos, que é o critério de criança das Nações Unidas. E aparente e virtual. Quer dizer, temos adultos que na sua liberdade sexual produzem imagens em foto ou em filme pornográficas. Mas aparentam ser adolescentes. Sim, porque o desenvolvimento hormonal não é síncrono e é perfeitamente viável tínhamos uma mulher de 19 anos aparentar ter 14 ou 15. E depois temos outra situação, que é a utilização de instrumentos tecnológicos para alterar a idade aparente. Como no Brasil, eu acho graça, mas no Brasil usam aí a expressão photoshopar. Não utiliza, mas é interessante. Ou seja, que é relativamente fácil reduzir as curvas na imagem, tirar pelos públicos e no sovaco, ainda que no Brasil há pouca gente com pelos no sovaco, mas no norte da Europa é comum, e fazer parecer um adulto uma criança. Depois também temos a virtual, que é aquela que nunca houve nem sequer ser humano. Imagens geradas por computador. E aqui podemos até chegar aos deepfakes. O que é isto é importante? Porque se pensarmos pornografia infantil, exploração sexual de crianças, aqui não há crianças. Logo, o bem jurídico protegido não pode ser a autodeterminação sexual da criança e do jovem. É que não há nem criança nem jovem. O que é que teríamos aqui? Algo que é difícil de justificar num contexto de um Estado de Direito Democrático.
a criminalização de atos que vão contra a imagem de inocência da criança. Até porque está demonstrado por estudos que não há nenhuma relação causal, por vezes nem sequer demonstra que exista uma relação uma correlação entre ter acesso a estas imagens, até imagens de desenhos, e depois outras práticas. Bom, claro que aqui estão fora quando não existe sequer a aparência de haver seres humanos. Um exemplo concreto, há desenhos assim de supostos incestos entre o Bart Simpson e a Lisa. Ou a Marge com a mãe. Ninguém, nem que esteja depois de uma noite de copos, consegue confundir o Bart Simpson com uma criança. Pronto, claro que isso está fora. Mas o limite é esse. Bom, em Portugal, e falando rapidamente de Portugal, Budapeste, ou melhor, a decisão quadro, que recebeu o conteúdo e o transferiu, foi inserida, estes tipos, numa alteração ao Código Penal em setembro de 2007. Mas tal como o Brasil... não disse antes, mas creio que ficará, entretanto. Porque esta decisão é de cada Estado. Isto é tão polémico que cada Estado, ou aplicar Budapeste ou a decisão quadro, é que poderia decidir se criminalizava ou não a pedopornografia aparente ou a pornografia virtual. Portugal quis ser dos mais duros. Portanto, que cá está as imagens realistas, mesmo que não exista criança, são objeto de criminalização, ainda que a pena seja inferior do que se fossem crianças reais. Depois temos aqui uma segunda geração. Também no Conselho da Europa, agora a Convenção de Lanzarote, que vai mais longe, ou seja, vai muito mais longe do que o protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas, a Budapeste e a decisão quadro, que depois foi seguida, isso é 2007, foi seguida agora por uma diretiva da União Europeia. Porquê? Porque já era possível, já estávamos pós-Lisboa e o novo artigo 83 do Tratado de Funcionamento da União Europeia permite a aprovação de atos em matéria penal, embora só diretivas, não podem ir a atos mais constringentes como regulamentos. E aqui a questão maior é tecnologia, evolução da tecnologia. De 2001 até 2007 isto mudou muito. O que é que tivemos? Emissão de som e imagem facilitada e interação em tempo real, sobretudo em redes sociais. A internet já não é só para receber, é para interagir. O que é que isso levou os legisladores europeus? Em primeiro lugar, temos, e por isso é que eu vos pedi para manterem em memória a posse de imagens, a criminalização do acesso por streaming. O que é que se passava ainda hoje, se passa, e se passou aqui em Portugal durante anos, e se passa ainda no Brasil. O streaming, e para quem trabalha com direitos autorais, já o entendeu há muito tempo, é algo muito positivo, porque como as imagens não ficam no sistema, assiste e não há cópias. Assiste, até paga para assistir. Bom, esse é o modelo, Netflix, HBO, etc. Streaming. Mas aqui temos um problema. É que as redes de exploração de pornografia infantil tiveram um salto qualitativo. Funcionando assim, e desculpem a crueza, clientes pagantes recebiam uma mensagem, saber que com um endereço URL, saber que naquele endereço, naquele dia, àquela hora, iria, por exemplo, uma criança ser torturada e estuprada em direto.
O que é algo arrepiante. Aliás, não consigo quase pensar nada pior que isso, em termos de comportamento humano. Uma criança ser torturada em direto e depois estuprada para que um grupo de, desculpem esta parte menos tolerante, de tarados assistam. E pagantes. Qual é o problema? Como as imagens não ficam, não há como, mesmo que a polícia saiba, mesmo e sabe, não preenche o tipo. Ou seja, no Brasil não preenche a previsão típica. Porquê? Porque não há posse de imagem. Assistiram. Pronto, aí temos. Depois temos também, e isto aliás, assistindo inclusive, encontramos espetáculos ao vivo e para um público. E depois isso, depois nesses instrumentos, embora não seja bem a nossa matéria, porque isto está a montante, temos a indução de várias formas de uma criança para fazer espetáculo. Tecnologia. Mais. Sexting por adultos. Sexting quer dizer, não o texting, mas de enviar imagens em fotos ou vídeos de práticas sexuais. O que é que acontece? Adultos induzem adolescentes e pré-adolescentes entregando celulares com boas câmaras e dizem assim: olha, você lá na escola, vocês sei o que é que vocês fazem lá com os colegas. Você, quando fizer com o colega, com o namorado, você filma e em vez de mandar para a turma, manda também para mim. E se mandar, eu vou botando dinheiro na conta do celular. Gente de 12, 13, 14 anos, que isso é por aí, a faixa etária, não tem ainda maturidade para ver a consequência. Depois diz, mas faz uma coisa, você não mostra este celular para a sua mãe. Porque geralmente celulares caros, com boas câmaras, boa emissão. O que é que a rede faz? Capta imagens reais e monetariza essas imagens. Também temos grooming criminalizado. Tudo isto no Brasil não há, no momento. Quer dizer, angariar crianças jovens para práticas sexuais. Bem, tá bom, mas isso não cabe no estupro? Não. Porquê? Porque são atos preparatórios. Não começou a tentativa. Sem tentativa, não há crime. É um ato preparatório. Como alguém ir e comprar uma faca, não começou a tentativa de homicídio. Comprou uma faca. Aqui, desde que haja, por exemplo, aqui o que é que seria alguém numa rede social convencer, geralmente assim, uns homens mais velhos e umas miúdas, quer dizer, umas moças, convencer que, olha, a gente vai se encontrar num motel tal. E diz, olha, eu já reservei um motel, já teve um ato. Ou eu envio para você uma passagem de ônibus ou de avião. Bom, e ainda, previsão expressa, para estes aspectos, de medidas contra sites de internet que contenham ou divulguem pornografia infantil. Supressão ou bloqueio de acesso imediato. Mesmo sem ter que ir preliminar, pensar isso através dos reguladores. E haver mesmo um dever por parte dos provedores de acesso. Detectam terem um dever de cortar. Depois haverá possibilidades de recurso e de garantias. Em Portugal, rapidamente Portugal, tivemos esta criminalização das relações com o acesso ou a assistência a espetáculos. Só em 2015, é uma coisa incrível, porque a diretiva é de finais de 2011, depois houve assim uns problemas políticos e umas ideias assim, até botar chip em pedófilo, coisas incríveis, isso atrasou muito para lá do prazo pensável. Também isto entrou no Código Penal, 176, novos da ação aos números 76, e também o aliciamento de menor, enquanto que o aliciamento de menores para fins sexuais, o tal grooming. Bom, o que é ainda mais incrível é que as medidas contra sites, essa alteração ao Código Penal, embora ainda tivessem na diretiva 2011, estamos em 2020,
só foram aprovadas, ou melhor, foram aprovadas antes, mas só foram publicadas a 18 de agosto último, há 3 meses. Bom, quase terminando. Também temos a questão da proteção, não da autodeterminação sexual, mas da liberdade sexual de adultos em contexto de internet. Fonte internacional relevante. Convenção de Istambul. Extenso Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e Combate à Violência contra Mulheres e Violência Doméstica. Bem, esta convenção não trata nem de internet nem de nenhuma tecnologia. No entanto, faz sentido ver como tem sido a evolução legislativa, também no meu país, quanto aos limites da violência psicológica no contexto da violência contra mulheres e violência doméstica, porque violência não é só dar um tapa na mulher. Atenção. E também algo que, entretanto, no Brasil já aconteceu, que é um novo modo de entender a violação, o estupro. Ou seja, que não tem que ser como era numa fase, digamos assim, mais patriarcal, em que aliás que foi assim que eu estudei na graduação, quando tive Direito Penal em 1986, que só havia violação se houvesse sexo vaginal. Porquê? Porque o que estava em causa não era a liberdade da mulher dizer que não, mas sim que a família não fosse conspurcada por uma gravidez espúria. Não estava em causa a mulher, estava em causa quase a honra da família. Pronto, mas isso é algo que soa de outro tempo. Bem, Portugal e o que é que ainda no Brasil também já tem criminalização da chamada pornografia de vingança, ou aí é mais comum designar revenge porn, dizem vingança pornô. Bom, de qualquer modo, e aliás, foi bom que a professora Gabriel falasse no RGPD, no Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque aqui o que está em causa é autodeterminação informativa. Mas não vou falar nisso, como é que o conceito veio da Corte Constitucional Alemã nos anos 80, mas se forem à LGPD brasileira, vejam entre os fundamentos, está lá explicitamente a autodeterminação informativa. Cada um controlar os dados que lhe dizem respeito. Ora, isto aqui temos vida sexual, e a vida sexual está no Regulamento Geral de Proteção de Dados enumerada entre os dados sensíveis. O tratamento de dados sobre a vida sexual alheia é dado sensível. É tratamento de dado sensível. Que requer não só um consentimento, mas tem que ser um consentimento explícito e mais exigente que o consentimento para o tratamento de dados pessoais em geral. Bom, e de qualquer modo, o que é a exceção relacionada a atividades exclusivamente pessoais ou domésticas ainda fiz a referência, mas é impensável neste caso. Antes mesmo do RGPD, o que é que nós tínhamos já no Código Penal? E este falta no Brasil. Um crime chamado de devassa da vida privada. Diz isto. Quem sem consentimento e com intenção de devassar, aceder vasculhando, este é um termo um pouco antigo, mas aqui esta intenção de devassar é um dolo específico, a vida privada de pessoas, designadamente a intimidade da vida familiar ou sexual, captar, fotografar, filmar, registrar ou divulgar imagens das pessoas. Isto já cabia. Enviar imagens da intimidade alheia sem consentimento ou obter as imagens, tanto obter como compartilhar imagens já era crime. Recentemente, uma lei publicada em 9 de agosto de 2018 veio acrescentar uma forma qualificada, quer dizer, uma sanção maior.
se este facto for praticado, vejam, através de meio de comunicação social ou da difusão através da internet ou de outros meios de difusão pública generalizada. Quer dizer, captar, fotografar, filmar ou divulgar imagens de vida sexual alheia é um crime de devassa da vida privada qualificada. Depois também, e em linha com o que falei há pouco da Convenção de Istambul sobre a violência contra as mulheres e violência doméstica, nós, também, a mesma lei de 2018 veio prever uma forma qualificada do crime de violência doméstica, mesmo de violência não física, de dizer, se o agente, se o ator do crime, difundir através da internet ou de outros meios de difusão pública generalizada dados pessoais, claro, e tem aqui a ideia de dados pessoais, nós estamos aqui, o legislador confirma que mesmo no contexto da violência doméstica, o bem jurídico penalmente protegido é a autodeterminação informacional, são os dados pessoais, designadamente imagem ou som relativos à intimidade da vida privada de uma das vítimas, sem o seu consentimento. Isto é violência psicológica também. O que é que temos? Temos na devassa da vida privada, quando não existe uma relação, ou não existiu uma relação, e um crime de violência doméstica qualificada quando isto resultou de uma relação. Bom, ainda temos, e vou fechar, temos questões relacionadas com exibicionismo de teor sexual. Isso corresponderá, também foi a criminalização, tal como no Brasil, a alteração última foi, no caso, com a alteração do Código Penal brasileiro. Temos um crime de importunação sexual. No Brasil deixou de ser uma contravenção para ser crime, e há cerca de 2 anos. Bom, isto é relevante porquê? Porque na previsão típica, a expressão é perante ela, o perante. O que eu entendo é que o tipo não exige uma presença física desde que ocorra em termos simultâneos. Quer dizer, alguém exibir-se perante uma webcam, as tais dick pics, é uma forma de importunação sexual. É porque a pessoa pode desligar. Pois, pode desligar, mas não consegue desligá-lo antes de ser feito. E o mesmo vale, atenção, e eu gostava depois até que pensássemos em crimes de abuso sexual de crianças, abuso sexual de menores dependentes, atos sexuais com adolescentes, coação sexual ou mesmo violação. Porquê? Porque é possível induzir a distância com uma câmara, por exemplo, pensemos na coação sexual, induzir uma mulher ou um homem a masturbar-se. Com vários argumentos, inclusive dizer, olha, se eu já tenho as fotos e vaza as fotos se não fizeres isto para mim. Ou mesmo, algo que foi polémico e há um par de anos no Brasil, que chamaram estupro virtual. É pensável? É. Porquê? Porque, seguindo a linha de Istambul, ponhamos, a introdução de objetos no corpo é também estupro. Quer dizer, obrigar uma mulher, ou hoje também um homem, a introduzir um objeto dizer assim, tentar ser elegante, numa parte côncava do corpo, é estupro. Não tem que ser um pênis, pode ser uma garrafa, pode ser uma cenoura, mas contra a vontade claro que está aqui, é contra a vontade da pessoa. Isso é estupro. E não há problema nenhum que não haja possibilidades sequer de engravidar ou algo semelhante. A pessoa foi violentada na sua liberdade sexual. Depois ainda temos a questão dos crimes de ódio. E garanto que não falarei mais. De momento.
complementar à Convenção de Budapeste, temos o Protocolo de Estrasburgo. A Convenção de Budapeste é do final de 2001, este é logo de janeiro de 2003. Mas tem que ver atos de natureza racista e xenófoba praticados através de sistemas informáticos. Eu nunca não percebi bem porque é que isto não tinha ido, até que há uns anos atrás lecionei em Istambul, Universidade Turca. Qual é o problema? Aqui o negacionismo do genocídio é também criminalizado. Como na Turquia é muito complicado falar do genocídio arménio, a Turquia e outros nunca teriam ratificado Budapeste se os crimes de ódio lá tivessem. Portanto, houve esta desagregação prática. Mas aqui só vai atos de natureza racista e xenófoba. Mas Portugal foi mais longe. Foi mais longe do que o protocolo de Estrasburgo existia. E hoje, artigo 240, número 2 do Código Penal, a propósito de crimes de ódio, diz isto. E vejam, eu fiz questão de transcrever. Quem publicamente, por qualquer meio destinado à divulgação, uma redação anterior até referia por meios eletrónicos, na internet hoje, porque era uma ligação muito próxima ao protocolo de Estrasburgo. Provocar atos de violência, difamar ou injuriar, ameaçar, incitar à violência ou ódio contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua orientação sexual ou identidade de género. E aqui não foi, em Portugal, permitam-me que diga isso, fale isso, não foram necessários umas elucubrações muito sofisticadas, chegando até à analogia para, como aconteceu no Brasil com o STF, ao equipararem a orientação sexual ao racismo. Aqui foi o próprio legislador que atuou à antiga com as devidas garantias próprias de um Estado de Direito e como encontram na vossa Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso que se refere ao princípio da tipicidade penal. Bom, acho que já falei demais. Com licença. Muito, muito obrigada. A Thelmila vai lembrar e vai... Semana passada nós fizemos uma live sobre a questão do caso Mary Ferrer. Não sei se o professor Manuel acompanhou, é o caso de uma menina que foi estuprada, né, e o estuprador foi absolvido, o processo ainda está tramitando. Mas um dos debates é que a nossa legislação, quando ela tipifica o estupro, ela diz que é sob grave ameaça ou violência. Em nenhum momento basta o não consentimento. Então, apesar o Brasil ser signatário das convenções internacionais, o nosso Código Penal ainda não entende que o não consentimento é suficiente para dizer que aquele ato é uma violência, que aquele ato ele é um estupro. Né? É só interromper a Mónica. É possível, porque está aberto, e isso seria até uma luta vossa, que o Brasil passe a ser parte da Convenção de Istambul. Sim, esse é o nosso argumento, né? Mas ainda o judiciário, como nessa decisão, por exemplo, claramente utiliza o artigo 213 do Código Penal sem muito constrangimento de não se enquadrar, né? É interessante porque tem várias outras decisões que absorvem já esse compromisso, acreditávamos que isso era bastante pacífico já, mas, né, nesse caso a gente observa que não. Então, essa questão de como o direito, né, eu gosto muito daquela fotografia, né, que a sociedade é aquele maratonista e o direito é aquele homem cheio de terno, grande, gordo, correndo atrás, cheio de papel caído no chão. Né? Como que essa ideia de que o direito precisa, de fato, estar em consonância com a realidade, com a sociedade, com os valores que a sociedade se compromete, sem cair no discurso de farsa, que é muito o que a gente observa agora.
Mas é interessante a gente pensar como isso se cruza e como, às vezes, de vez em quando, o direito abre lacunas e mantém lacunas que impeçam determinados crimes de serem tipificados, né? Um grave. Bom, mas para a gente, né, já estamos aqui há mais de 1 hora, agora eu queria passar a palavra para a professora Thelmila contar um pouco aí desse processo, como que isso acontece. A palavra é toda sua. Boa tarde, boa noite, para quem está nos assistindo do outro lado do Atlântico. Quero saudar aqui a professora Salet, aqui tem até uma audiência especializada. Professora Gabriele Salet, professor Manuel Maceno, professora Mônica Sapucaia. Saudar o IDP pela iniciativa de abordar um tema tão importante, tão caro, principalmente aqui no Brasil, onde a gente carece, né, de uma imensa desigualdade social que reflete aí numa precariedade de tratamento, de condições de vida a crianças e adolescentes. E por ter nos convidado, né, a professora da Escola de Direito, é uma honra conversar com esses professores, professor Manuel, professora Gabriele, e ter a intermediação da professora Mônica Sapucaia. Como a professora Mônica me apresentou, minha área de docência e área de estudos é do direito civil. Então, eu procurei trazer a proteção contra cybercrimes a partir das garantias instituídas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, a Lei 8.069 de 90. Fazendo uma breve digressão sobre ela, o Estatuto da Criança e do Adolescente nasceu a partir da Constituição Cidadã de 1988, no Brasil, fruto de movimentos sociais, movimentos pró-cidadania, pró-melhoria de condições de vida de crianças e adolescentes, posto que no período da ditadura militar, os anos 60 até o início dos anos 80, o Estado brasileiro se preocupou muito com a instituição de sistemas da macroeconomia, digamos, né? Sistema financeiro nacional, Banco Central foi estruturado nesse período, sistema financeiro da habitação, com idas e vindas sobre esse importante direito social, direito à moradia, que também reflete nas condições de vida de crianças e adolescentes. E, por fim, a Constituição Federal de 1988 abordou no artigo 227 a proteção, dentre os artigos que asseguram a proteção à família, a especial proteção do Estado e de todos que estejam ao redor de uma criança, de um adolescente, em zelar pela sua segurança física, sua segurança mental, de forma que em 1990, inclusive fez 30 anos agora há pouco, no dia 13 de julho, de 2020, 30 anos da entrada em vigor da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sem dúvida, né, nesse período a internet ainda não havia chegado ao Brasil, chegou em meados aí dos anos 90, e em 1990 nem tinha a ideia de que se propagaria, né, a internet, que ainda era restrita a universidades. A gente sabe que no Brasil chegou em 1991, 1992, por meio de estudos da Faculdade de Engenharia da Universidade de São Paulo. Então, realmente, a legislação era omissa completamente a respeito. Independente de falar sobre os aspectos relacionados à proteção do adolescente, da criança e do adolescente na internet, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco legal no Brasil que estabeleceu a melhora de condições de vida, condições para crianças e adolescentes que enfrentavam índices terríveis sobre, por exemplo, mortalidade infantil, sobre péssimo ou pouquíssimo restrito acesso à saúde,
Anos 80 ainda era uma época em que começava a instituir campanhas de vacinação obrigatórias para crianças recém-nascidos, e então, de qualquer forma, a instituição do ECA realmente trouxe avanços sociais imensuráveis aqui no Brasil, e eu procurei buscar alguns aqui. Foram criados conselhos tutelares e varas de infância e juventude, isso, né, conselhos tutelares no âmbito do Poder Executivo, varas de infância e juventude no âmbito do Poder Judiciário, instituição de programas e serviços de enfrentamento aos maus tratos, abuso, exploração sexual e trabalho infantil. Infelizmente, a gente sabe que o Brasil é um destino de turismo sexual, infelizmente centralizado em cidades, em capitais aí do Nordeste, do Sudeste também, Rio de Janeiro, infelizmente é uma cidade que enfrenta bastante esse problema, por ser destino turístico marcante no Brasil, capitais do Nordeste brasileiro também, e isso infelizmente acontece nos rincões, no interior do Brasil afora. Sem dúvida, é um problema que a gente não consegue, de fato, combater e eliminar, mas tem tido avanços. A responsabilização e obrigações dos familiares, da comunidade e dos poderes públicos, diminuição da mortalidade infantil, que eu já tinha apontado, a regulação de abrigos e casas de acolhimento. Isso para, né, infrações, cometimento de infrações por menores. Outros resultados marcantes, por exemplo, com relação à mortalidade, a redução foi de cerca de 827 mil vidas salvas entre 1996 a 2017. Na área da educação, quase 20% das crianças de 7 a 14 anos estavam fora da escola. E em 2009, a escolaridade obrigatória foi ampliada para 4 a 17 anos, né, ou até o nível fundamental, escolaridade aqui no Brasil. Avanços no trabalho infantil, algo que era muito comum. Em 2018, apenas 4,2% de pessoas de 4 a 17 anos estavam fora da escola. Entre 1992 e 2015, o Brasil evitou que 5,7 milhões de meninas e menos de 5 a 7 a 17 anos tivessem situação de trabalho infantil de forma irregular. Isso é imensurável, né? É algo que realmente trouxe muito avanço nas condições de vida de crianças e adolescentes. Com relação ao avanço da legislação, avanço do próprio ECA na proteção de crimes digitais, de crimes relacionados à internet, em 2008 houve uma alteração do ECA para incluir no artigo 240 e 241 4 tipos criminais que trataram expressamente a respeito de crimes relacionados à exploração sexual da criança. Inclusive, o artigo 241E explicita ali que, para efeitos dos crimes previstos na lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Então, ali, os tipos penais incluídos pela lei de 2008 proíbem a produção, a reprodução de filmagem de cenas de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança e adolescente. O caput do artigo 240. Artigo 241, vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente. Oferecer ou disponibilizar, distribuir, publicar, passar, né, para frente
em termos mais simples, qualquer imagem, qualquer cena envolvendo menor adolescente, adquirir, possuir ou armazenar fotografia, vídeo ou forma de registro, ou seja, realmente vedando essas condutas criminosas e que envolvam qualquer cena ou qualquer filmagem, fotografia de criança e adolescente, né, combatendo diretamente a pedofilia, o aliciamento, assédio, instigação, constrangimento com o fim de praticar ato libidinoso, 241D, conforme o professor Manuel mencionou, já tipificado em Portugal. Também é uma conduta prevista como crime pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso foi em 2008. Então, me preparando aqui para essa apresentação, eu procurei verificar, por exemplo, sobre o crime revenge porn, também mencionado pelo professor Manuel Maceno, e que a gente sabe que é algo bastante comum, principalmente entre adolescentes, em idade escolar, né, no âmbito das relações escolares, no âmbito das relações sociais na escola. Para quem está nos assistindo, eu acabo observando em séries da Netflix, séries como Casa de Papel, Sexual Education, que é inglesa. Casa de Papel é uma série espanhola, e uma série que se chama Trinkets, que em português é Gatunas, que se passa também em high school, escolas de nível de ensino fundamental, o equivalente no Brasil, isso no âmbito dos Estados Unidos, que é uma prática extremamente comum, que é aquela filmagem, né, de cenas de sexo, ou cenas que apareçam genitálias, né, seios de meninas, de adolescentes, e que são utilizadas para obtenção de alguma chantagem, algum benefício, enfim, para que a pessoa seja coagida a agir de uma forma a qual ela é contrária. No Brasil ainda não há expressa vedação dessa conduta ilícita, dessa conduta criminal. E tem sido muito importante o papel de estudos privados, iniciativa da sociedade, e eu observo com bastante felicitação mesmo a iniciativa do Internet Lab, é o Centro de Pesquisa em Direito e Tecnologia, baseado aqui em São Paulo, que é financiado por doações, ou seja, é uma iniciativa da sociedade civil, principalmente da Fundação Ford. Uma das diretoras é a professora doutora em Sociologia Jurídica pela Universidade de São Paulo, Mariana Valente, que fez uma pesquisa específica sobre o revenge porn, juntamente com Juliana Ruiz e Natália Neres, que são também pesquisadoras da Universidade de São Paulo e da GV São Paulo, que falam, né, que criticam o fato do Estatuto da Criança e do Adolescente não ter incorporado ainda a vedação, a conduta do revenge porn, e que tem crescido ultimamente, né, é cada vez mais frequente, e que também fala que a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, desculpa, de 2006, que trata da violência no âmbito da família, né, contra mulheres, mas também contra meninas e adolescentes, ou seja, menores de 18 anos, no âmbito das relações de parentesco, relações de poder próximos, né? A princípio poderia atingir o revenge porn, mas falta o tipo penal específico. Então é algo que fica realmente desacompanhado, fica sem o guarnecimento aí da lei penal.
Então, existe um projeto de lei que prevê a fusão da Lei Maria da Penha com outros tipos de violência sexual, e que aí entraria a agressão contra a liberdade sexual e a conduta próxima da revenge porn. Eu posso até deixar disponibilizado, tem essa pesquisa da professora Mariana Valente e da Juliana e da Natália, foram objeto de um livro com acesso gratuito e digital. Eu vou disponibilizar aqui para vocês, porque é extremamente, acho que tem muito a ver aqui com o nosso tema. Vou colocar para vocês aqui no chat. Camila, a gente precisa ir fechando, porque a gente precisa devolver a sala para o IDP. Então, tranquilo. Só então, indo para a conclusão, infelizmente é um assunto que nos é muito caro, mas o que eu concluo é que há importantes iniciativas aí do Poder Executivo, como o CONANDA, que é o Conselho Nacional de Proteção à Criança e Adolescente, e há importantes iniciativas aí por parte da sociedade civil, como o Internet Lab, pesquisadoras. Eu verifico também a preocupação de outras entidades, como eu achei uma ONG que se chama Educação Vigiada, que eu indico também a todos, que é lá do norte do Brasil, do Pará, que fala sobre a proteção de dados, que luta pela proteção de dados no âmbito escolar, no âmbito de escolas e universidades, que protejam crianças e adolescentes. Eu agradeço mais uma vez demais a participação aqui, foi enriquecedor o conhecimento passado pelo professor Manuel, o painel, né, a comparação na proteção da criança e adolescente contra cybercrimes no âmbito da União Europeia, Portugal, e saber que o professor Manuel conhece muito da nossa legislação também, professora Gabriele Salet também, a Mônica. Eu agradeço e finalizo aqui querendo, mas a gente pode deixar para outras oportunidades. Muito obrigada. Eu queria agradecer, obrigada muito, Thelmila, acho que você está aí no cotidiano dessa batalha e sabe como esse assunto é importante. A professora Gabriele precisou sair porque ela vai para outra, nesse momento, para outro grupo de pesquisa, a gente fez, né, esses ajustes. Eu queria devolver a palavra ao professor Manuel, ver se ele gostaria de fazer algumas considerações finais para a gente terminar, porque eu sei, já recebi aqui, que eu preciso devolver a sala para ter outra aula. Bom, eu só posso dizer, tive muito gosto e estava à espera de levar mais pancada. Mas, de qualquer maneira, eu vejo que as 3 intervenções foram muito complementares entre si, quer em termos de objeto, quer em termos de método. Bom, eu acho que esse é um assunto que a gente retoma, eu espero. Nós estamos vivendo esse debate até o final, nós vamos viver esse debate até a gente saber exatamente quais serão as nossas normativas, porque é o que a gente ainda aprendendo. Então, eu queria agradecer mais uma vez, dizer ao professor Manuel que é uma honra sempre. Agradecer a Thelmila, a professora Gabriele, que precisou sair, mas que, como sempre, fez uma intervenção brilhante, tem nos ajudado muito aí a construir esse diálogo sobre gênero e tecnologia, tão importante nesse momento de pandemia, nesse momento de ressignificação do Estado brasileiro, ao EDP, ao Conceptual Courses, à Escola de Direito, pela essa oportunidade de conversar. Como eu disse, as perguntas vão ser passadas, eu sei que elas estão aqui, vão ser passadas para os professores, a gente não tem muito como continuar, e vai estar disponível nos 3 canais, todo mundo pode assistir de novo, pode recortar, não precisa se preocupar que não vai fugir o conteúdo, essa é uma das qualidades, o conteúdo não vai embora. Muito obrigada e até a próxima, gente.